No capítulo 14 do livro de Josué, está escrito que Caleb veio a Josué relembrando-lhe a promessa do Senhor a Moisés na época em que fora enviado a espiar a terra prometida, porque havia sido fiel em seu relato, diversamente dos outros espias que também subiram e que fizeram desesperar o povo. Que Moisés lhe jurara que aquela terra em que pusera o pé seria dele e de seus filhos em herança perpétua, porque havia perseverado em seguir o Senhor. E Caleb diz assim, a partir do verso 10: O Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Que palavra, meus irmãos! Você ouviu o que Caleb disse a Josué? Que ele contava com 85 anos, mas estava tão forte como quando subiu para espiar a terra, e que possuía a mesma força que tinha, tanto para sair para o combate como para voltar dele. E pediu fosse-lhe dada aquela terra, pois o Senhor era com ele. Todos sabem que uma pessoa de 85 anos, ainda que bem de saúde, bem alimentada e bem cuidada, já se encontra debilitada pelo desgaste natural do corpo devido à idade e, com raras exceções, também apresentam dificuldade de entendimento e de memória. E nem é preciso tanta idade, pois muitos de nós, bem mais novos, já sentimos os efeitos provocados pelos anos e pelo tempo no corpo e na saúde. Sobretudo nos dias atuais, em que prevalece o estilo de vida mais sedentário e com alimentação pouco saudável. Além disso, o grau de estresse a que estamos submetidos pelas necessidades que nos são impostas na atualidade faz com que muitos fiquemos adoecidos também da mente e do espírito. Mas voltando a Caleb, é fato que ele, aos 85 anos, estava do mesmo modo de quando tinha 40 anos, estando com as faculdades mentais preservadas e com a mesma força física, o mesmo vigor e a mesma disposição de antes. Ou seja, ele não envelhecera. Fato parecido aconteceu com Sara, que tinha 90 anos e Abraão 100, quando receberam a promessa de que teriam um filho. Gênesis 17:17. Isso seria impossível aos olhos humanos, mas Deus realizou nela o impossível, restaurando de modo sobrenatural o seu corpo físico ao padrão da juventude, com a recomposição de todas as funções fisiológicas adequadas à gravidez, e ela gerou a Isaque. Mas mesmo antes, o corpo de Sara já era preservado, pois quando fugiu com Abraão para o Egito e combinaram dizer que eram irmãos, porque ela era muito bonita e Abraão teve medo de ser morto por causa dela, a Bíblia diz em Gênesis 12, verso 10, que Faraó chegou a levá-la consigo para ser sua mulher por tê-la achado formosa. Nessa época, ela deveria ter por volta de 70 anos, pois quando Abraão recebeu a ordem de deixar a sua parentela, estava com 75 anos e ela com 65 anos. Isso está em Gênesis 12, verso 4. E o Senhor nos traz essa palavra do dia hoje para nos comunicar isso. Ele não quer nos ver cansados, cheios de dores e padecendo com enfermidades decorrentes do desgaste dos nossos corpos físicos. Está a nos dizer que pode restaurar o nosso corpo físico ao seu padrão original
e restabelecê-lo na excelência de todas as suas funções biológicas. Aleluia! A fonte da vida e de todo o poder, que é Deus, habita em nós por meio do Espírito Santo desde o dia em que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, está dito que guardamos em nós, que somos vasos de barro, esse tesouro, que é o próprio autor da vida, para que se manifeste a excelência do seu poder e não o nosso. Constando do verso 10º que a vida de Deus se manifesta em vida também no nosso corpo. E eu agradeço por essa palavra maravilhosa, pedindo ao Senhor que restaure a vida em nossos corpos físicos, porque somos o tabernáculo onde Ele faz morada. E estando presente a vida, está também presente a plena saúde, de modo que a doença e a debilidade têm que sair. Que Ele restaure a plenitude da nossa saúde e do funcionamento de todo o nosso corpo físico para o padrão de excelência que foi criado. Que nos restabeleça todas as funções mentais, emocionais e biológicas que porventura tenham sido perdidas. Que faça retornar a nós toda a força física, recuperando todas as funções motoras, assim como o vigor perdidos, para que possamos ter sonhos e realizar os propósitos que Ele tem para nós. Amém.